Você deveria se orgulhar de você. Você deveria levar mais a sério esse esforço que você tem feito. Porque no meio de tantas outras pessoas que já desistiram, você continua aí. E o que você chama de se arrastar, eu chamo de resistir. Porque uma pessoa que consegue caminhar normalmente, uma pessoa que tem forças para andar normalmente, ela está usando tudo o que ela tem. Mas uma pessoa que está se esforçando para continuar andando, ela está dando o melhor de si. E Deus mandou falar com você hoje. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para entregar para você. E eu nem sei se você acredita no que está escrito, mas essa história aqui hoje, ela tem tudo a ver com a sua vida. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, escuta o que Deus me mandou falar para você hoje aqui. Livro do Êxodo, capítulo 1, e o versículo é o de número 12. A Bíblia está aberta. Eu sou do tempo que as pessoas diziam: a Bíblia aberta é a boca de Deus e fechada é um livro. Então, eu quero liberar essa palavra aqui porque Deus falou muito forte ao meu coração que você precisaria. O texto diz assim: mas quanto mais eles os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que eles se afligiam por causa dos filhos de Israel. O contexto vai dizer que o faraó daquela época, ele decidiu perseguir o povo que nós conhecemos como hebreus, mas é o povo de Deus, é o povo que é chamado, o povo que é escolhido, o povo que é separado por Deus, tem a bênção de Deus. E aquele faraó da época, ele era muito cruel, era muito carrasco. E sabe o que é que aquele faraó faz? Ele decide agora castigar o povo ainda mais, porque ele via o crescimento. Ele via que as mulheres hebreias, elas eram muito prósperas em fertilidade, elas geravam muito, elas conseguiam dar frutos, elas eram mulheres muito frutíferas. E isso incomodou. Alguns dizem que o faraó da época se incomodou pela quantidade, mas um judeu antigo, convertido ao cristianismo, chamado Flávio Joséfo, ele disse que naquela época Faraó teve um sonho. E nesse sonho, escuta isso, nesse sonho, ele via um menino do meio dos hebreus sentando na cadeira dele e comandando o Egito. E isso fez com que ele entrasse em pânico. Ele mandou chamar a história de Flávio Joséfo no livro dos Hebreus. Depois você procura aí o número da página que eu não recordo agora. Mas Flávio Joséfo vai dizer que Faraó ficou tão atordoado que ele mandou chamar o oráculo da sua época, que era um oráculo egípcio, um profeta egípcio, e ele contou o sonho. Então, depois disso foi que veio a ordem para que todo primogênito, primeiro genocídio da Bíblia, para que todo primogênito que nascesse do sexo masculino, do gênero masculino, fosse decapitado ou morto ou afogado nas águas. E isso vai fazer com que gere um pânico. Então, preste atenção. Ele começou a diminuir a alimentação. Os historiadores, voltou aqui a palavra, eles vão dizer que 2 refeições eram dadas, uma pela manhã e outra pela noite. E a refeição era cebola, pepino e a água barrenta do rio Nilo. A água barrenta do rio Nilo era o que era dado para eles tomarem. Mas isso não impediu. Não. Faraó tentou impedir o crescimento. Faraó tentou impedir a prosperidade da bênção que Deus havia colocado nos hebreus. Faraó, como sempre, tentando articular. Faraó, como sempre, tentando atrapalhar. Porque essa é a função de Faraó. É tentar atrapalhar. Mas algo diferente aconteceu. Na minha Bíblia, está escrito no capítulo 1 e no versículo de número 12, que quanto mais Faraó afligia o povo, quanto mais ele tentava atrapalhar, o povo aumentava, o povo progredia. Quanto mais Faraó tentava
intervir, esse povo se estendia, ele crescia. Não é assim na nossa vida? Quanto mais o inimigo tenta nos bloquear, quanto mais o inimigo tenta nos atrapalhar, nos fazer fracassar, quanto mais o inimigo tenta, suplantar os planos, suplantar os propósitos, Deus vem, aí nos coloca diante de uma honra. Eu estou falando para alguém aqui que somente essa semana já foi alvo de muitas pedradas pesadas. Eu estou falando com alguém que somente essa semana já foi muito coagida, recebeu palavras de baixo calão. Se não recebeu palavras de baixo calão, sentiu o peso da trapaça. Porque Faraó é assim. Como o Faraó se sente ofendido, eu vou falar isso aqui para você. Quem tem sido o Faraó da sua vida? Quem tem sido o seu rival, humanamente falando? Quem é que tem se levantado para tentar intervir a prosperidade do crescimento? Porque era isso que acontecia dentro do Egito. O povo de Deus crescia. E crescer debaixo da bênção de Deus incomoda. Eu vou falar. Por isso que algumas pessoas detestam você. Algumas pessoas detestam você exatamente por isso. Porque você está crescendo debaixo da bênção. Mesmo com tempos difíceis, você continua crescendo. Porque naquele tempo, Faraó tirou o alimento, diminuiu a água, dobrou a carga, mas o povo continuou prosperando. Porque aonde Deus coloca a mão, o diabo não atrapalha e nem impede o crescimento. Aonde Deus coloca a mão, Satanás não consegue atrofiar o desenvolver. Eu preciso que você estenda sua mão para cá. Porque eu profetizo na sua vida no dia de hoje que o inimigo pode até tentar bloquear suas forças, bloquear sua fé, bloquear os seus passos, mas Deus te dará resistência e você continuará prosperando. Faraó pode intervir, tentar atrapalhar, mas Deus te dará prosperidade. Prosperidade de Deus. Eu profetizo na sua vida. Eu posso ler um amém? Aleluia. Aleluia. Faraó via o povo progredindo. Ele olhava e dizia, essa matemática está errada. Porque eu já diminuí a alimentação. Se estão comendo pouco, eles têm pouca energia. Aumentei a carga. Aumentei a quantidade de horas a trabalhar. Mas o povo continua prosperando. Quantas vezes você levanta e diz assim, hoje eu não vou fazer nada. Quantas vezes você levanta e diz, hoje vai ser apenas eu e eu vou ficar aqui, ponto. Aí de repente aquela força vem, lhe sustenta, lhe levanta, lhe mantém, e você diz assim, mas eu estava caída agora, eu estava desanimada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, as aflições dessa vida não são potentes o suficiente para fazer com que a mão de Deus fique parada ao teu favor. Você entende isso? As aflições dessa vida não são fortes o suficiente para parar você. Eu não sei quem é você, eu não conheço sua história, mas Deus lhe diz hoje assim, pode levantar Faraó, pode entrar escassez, pode entrar a crise, mas você continuará firme, firme, firme e forte. Você crê nessa palavra? Você acredita nisso? É sério. Você acredita? Porque eu não sei de onde você me escuta, mas o Faraó que tem bloqueado a sua prosperidade, o seu caminho, e aquilo que você tem de melhor, está caindo por terra hoje. Está caindo por terra hoje. Eu vou ler mais uma vez para você guardar. E quanto mais eles os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que eles se afligiam por causa dos filhos de Israel. Faraó olhava e dizia, essa matemática não está certa. Não é para esse povo crescer como tem crescido. Não é para esse povo evoluir como tem evoluído. E Deus lhe trouxe hoje para dizer, com crise ou sem crise você vai prosperar, porque você carrega a bênção de Deus na sua história. Coloca a tua mão para cá, porque eu profetizo que com crise ou sem crise, você vai estar de pé. Aproveita agora.
e compartilhe essa mensagem com mais uma pessoa.